Boa noite, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo da M3 Educação. A gente teve uma semana de alta, como previsto, finalmente, algum rally. Será que acabou essa crise? Será que está tudo melhor? Está tudo sob controle? Não, nem tanto o céu, nem tanto ao mar, como já diria meu pai. A coisa está ficando cada vez mais complicada, mas o mercado deu uma puxadinha esses dias, essa última semana, e a gente deve ter ainda uma continuação dessa altinha. Mas por que a coisa está ficando complicada? Por que a coisa não está fazendo sentido? Bem, deixei aqui aberto para vocês um ETF de títulos de high yield, ou seja, de alto rendimento. Títulos de alto rendimento, títulos de renda fixa de alto rendimento, nada mais são do que títulos que têm alto risco. Em teoria, para você ter retorno, você tem que ter muito risco. Aquela coisa uma compõe o contrário da outra, né? Se a coisa é muito segura, paga pouco. Se a coisa tem muito risco, paga muito. Esse aqui é o ETF que é da Bloomberg High Yields, que é o JNK, ou se você ler rápido, Junk, que é lixo em inglês, né? O pessoal não tentou nem ser bonitinho. Temos aqui outro ETF da mesma característica, que é o High Yield Corporate Bonds da iShares. Esse aqui, o JNK, é da Bloomberg, muito menos politicamente correto, pessoal mais trumpista, talvez até. Mas não que eu estou querendo arrumar confusão, não quero falar nisso, só quero mostrar essas duas fotos, esses dois dados. Na semana passada, a gente teve uma continuação, quer dizer, não vou nem dizer a continuação, mas a gente teve o início e a continuação por alguns dias de um relief rally, de um rally de alívio, né? Pensando na questão do não tão aperto do Fed, naquela questão de o Fed não vai apertar tanto assim, botaram mais dois aumentos de juros na mesa, não se sabe quanto mais para frente, mas parece que eles vão parar e olhar. Pelo menos essa foi a leitura do mercado, essa foi a leitura dos desesperados. E por que eu vou dizer que isso é a leitura dos desesperados? Pelo seguinte, o preço do ETF do lixo subiu numa velocidade muito maior do que o ETF do título americano. Sim, isso é um negócio muito complicado. E a gente vai ver o S&P. Esse aqui é o S&P diário. Deixou na semana, em uma semana o S&P subiu mais. Vou até reduzir esses indicadores aqui para a gente ver melhor. Ele fez em uma semana o que o S&P demorou 3 semanas para cair. Ele voltou com toda a força possível. Será mesmo? Nessas 3 semanas de queda, o volume do S&P foi bem legal. Bem legal. Essa semana de alta teve um volume pequenininho. E isso, na minha leitura, caracteriza um bear market rally, ou um rally do mercado de baixa. Não vou chamar isso de fundo, a gente ainda está muito longe de tudo, ainda não aconteceram coisas drásticas, não aconteceu nada, não aconteceu nada muito sanguinolento. Mas Felipe, o S&P caiu não sei tantos pontos da máxima, o pessoal está falando aquela coisa máxima, aquela coisa bem grotesca, né? Não tem que cair 20%, o S&P caiu 20,6% no pior dos momentos da máxima. Isso é uma tecnicalidade. O falar que 20% está no bear market é extremamente simplório. Para você identificar um bear market, você tem que ter algumas coisas acontecendo. Uma das coisas que acontecem além da queda, é claro, do, das ações, dos índices,
de ações, você tem que ter um aumento do desespero, você tem que ter o que o americano chama de capitulation, que é vamos vender tudo, ai meu Deus, então que se dane. Você tem uma ausência completa de compradores, você tem todo mundo vendendo qualquer coisa. E a gente não viu isso. Até o momento não vimos isso. Até o momento a gente ainda tinha muita gente falando, o pessoal da mídia principal falando, né? Principalmente nos últimos poucos dias, nas últimas 2 ou 3 semanas, falando, não, porque a gente está num bear market. Então sempre que eu brinco que sempre quando o pessoal fala da mídia especializada, fala que uma coisa está acontecendo, é que aquela coisa está perto de mudar de mão. Mas a minha leitura, quando começou o pessoal a falar do bear market, eu corri para o meu amigo VIX. E de novo, da mesma coisa que eu falei na semana passada, né? A gente não estava vendo o VIX explodindo. Voltando aqui para a nossa leitura do VIX, a gente quer ver um VIX, quer dizer, quer ver, a gente precisa de ver um VIX desesperado. A gente precisa de ver um VIX 90, 2020. Se a gente for um pouquinho para trás, a gente vai ver que nos anos, que em 2008 e por aí vai, essa coisa chegou perto de 100. Agora a gente chegou perto aqui. Isso aqui é medo, mas não é pânico, é receio, é bumbum na parede. Uma coisa é bumbum na parede, outra coisa é você sair da sala, você sair do quarto. É bem diferente uma coisa da outra. O bumbum na parede eu ainda estou no jogo, eu ainda quero, eu estou precavido, mas estou afim de entrar. Então, o VIX está extremamente comportado. Felipe, acabou tudo. Não, o VIX ainda está na tendência de alta, ele ainda está respeitando a LTA, ele está no fundo que já marcou antes, em outros momentos recentes. O mercado está mais calmo? Tá. Mas o mercado está eufórico? Não. O mercado está exatamente no momento aquela risada do desespero. Quem está muito estressado, é muito comum pessoas que estão muito estressadas, que estão com muito medo, muito desespero, às vezes tem crise de riso. Isso não significa que elas estão felizes e que está tudo bem. A crise de riso é exatamente expondo o desespero. E isso para mim aqui foi muito, muito mesmo de a risada do desespero. Não aconteceu. Aí tem aquela galera que se antecipa, aquela galera muito emocionada, ai meu Deus, está tudo bem. E aí a gente vai ter esse tipo de alta aqui nos títulos de alto risco. Mas por que eu estou falando que ainda não estamos no clássico bear market? A coisa ainda não se envolveu. Porque eu estava dando uma olhada aqui no índice composto de Nova York. Isso aqui tem todas as ações do índice da Bolsa de Nova York. Isso aqui é tudo. Está em Nova York, está nessa leitura. E da máxima até a mínima, isso aqui caiu 15%. Está molezinha ainda. Então a gente ainda não está naquele momento de, ai meu Deus, de capitulation, de eu não quero ver nada, eu não quero ter nada, estou saindo da sala. Então ainda não aconteceu isso. Provavelmente a gente vai ter isso. Eu ainda mantenho o meu cenário de dias difíceis para baixo, para frente, no mundo. O que eu estou vendo no S&P? Eu vejo o S&P, mercado americano, subindo. Ele está num ponto que foram antigos fundos, então ele está num ponto aí de resistência. Acho que ele rompe. Só que ele tem aqui uma LTA um pouco menos inclinada e a LTA do movimento principal. A LTA do movimento principal está aqui em 5.500 agora, 4.500 agora.
Então ele poderia vir muito tranquilamente para os 4.400, o que daria uma alta aí de mais uns 7%, 8%, e não invalidaria de forma alguma a teoria da questão do aperto monetário, do risco recessivo, da recessão que creio eu que vai entrar, da eventual depressão que o mundo pode entrar nos próximos 18 a 24 meses. Acredito eu que isso aqui é de curto prazo. Até que entre volume, pode entrar volume, eu não estou falando que esse negócio é falso por enquanto. É comum, é razoável esperar que pelo menos no primeiro momento o volume seja pequeno, porque a galera ainda está com medo, ainda está com receio, ainda está com bumo na parede, então está querendo voltar, está querendo ganhar aquele gás. E pode vir, esse volume pode aparecer nesses próximos dias. Amanhã já tem feriado na Bolsa Americana, é Memorial Day. Não vai ter mercado americano, mas o mundo está rodando, a China daqui a pouco abre, a Europa está punjante, não conseguiram fechar um acordo sobre boicote de vez ao petróleo russo. Parece que vão boicotar tudo de energia russa que vier por mar, não vão boicotar o que vier por oleodutos e gasodutos. Isso é uma tirada fantástica de corpo. Eu vou fazer o embargo, mas não vou, porque tira um bom pedaço das exportações, sim, da Rússia para a Europa, mas um bom pedaço continua funcionando. Você elimina resistências da Hungria, você elimina resistências dentro da Alemanha, da Áustria, por aí vai, que recebem aquilo por oleodutos e gasodutos. Então fica um equilíbrio de vontades ali e dá uma puxada de orelha no Putin. Mas enfim, Estados Unidos, a gente no dia, essa semana, é a semana que tudo muda de fato, né? A gente na quarta-feira, dia 1º de junho, começa efetivamente o QT, o aperto monetário, a retirada, na verdade, a aplicação dos desestímulos, né? Porque o Fed vai deixar de comprar títulos novos e vai deixar vencer boa parte dos títulos vencidos, porque o que estava acontecendo até o passado é, além de comprar títulos novos, o Fed reinvestia os montantes vencidos. Hoje o Fed vai fazer o seguinte: venceu, recebi dinheiro, eu vou reinvestir tudo que passar de 30 bilhões em títulos públicos e 17,5 em títulos privados. Mas eu não vou reinvestir 30 bilhões e 17,5 em público e privado, respectivamente. Ou seja, esse dinheiro vai sumir da economia, porque ele vai ter que ser devolvido ao Fed. Então isso vai diminuir a injeção de dinheiro na economia, vai diminuir o estoque que o Fed tem de títulos no montante de 47,5 bilhões por mês. Nesses 3 primeiros meses, a partir de 3 meses, agora talvez setembro, vai ser analisado a princípio, a partir de setembro, vai começar 90 bilhões, 60 de título público, 30 de título privado, de títulos hipotecários. Isso vai apertar a economia americana. A gente já está vendo, como eu falei no último vídeo, os dados continuam muito feios no mercado imobiliário. Essa semana que saiu do mercado imobiliário foi horrível. Eu postei lá no meu grupinho no Telegram, isso não foi hoje, foi ontem, uns screenshots de como o preço das casas já está caindo de forma generalizada no último ano, desde o início do ano, coisa de 20%, 30% em algumas regiões. Existem regiões mais resistentes, existem regiões menos resistentes, mas o preço das casas começou a cair aceleradamente. Redfin, que é uma das maiores corretoras imobiliárias dos Estados Unidos, está falando que o preço das casas e o volume de vendas está caindo agressivamente,
A MBA, que é a Associação dos Bancos, dos Banqueiros Hipotecários Americanos, está com índices que estão secando a uma velocidade muito grande. Então, os dados do setor privado que saem semanalmente e tal, que tem uma velocidade, mostram um mundo real para a gente, estão muito mais claros de que o mercado imobiliário está desacelerando. Pois bem, o Fed vai começar a apertar efetivamente agora, né? Ele acabou de subir 50 pontos, vai subir mais 2 vezes 50. Falou que vai ver, e o que que ele vai ver lá na frente? Ele vai ver a inflação ainda resistente, vai ver o mercado de trabalho ainda mais ou menos forte, e só que ele vai ver já uma destruição no mercado imobiliário. O que vai acontecer com o mercado acionário é um negócio muito que ainda está muito indefinido, digamos assim, de quando vai acontecer. O que vai acontecer, na minha leitura, é que esse negócio vai para o S&P vai para 3.200, 2.800 pontos no horizonte de 18 meses, até 18 meses. A velocidade disso é muito difícil saber, eu acho que vai ser a partir do terceiro trimestre desse ano, né? Já contando o terceiro trimestre. Porque agosto, setembro ali as coisas devem ficar muito complexas. A gente vai começar a ter dados prévios de safra nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo que vão ser ruins, a inflação vai voltar a apertar e o Fed vai estar numa sinuca de bico, porque você vai estar com a atividade econômica já fragilizada, já fraca, já ruim, onde ele eventualmente vai ter que diminuir ou eventualmente parar de subir os juros, mas a inflação vai estar subindo ainda porque a comida vai estar cara, o petróleo ainda vai estar no nível alto, deve permanecer no nível alto, talvez até superior, e a coisa vai ficar extremamente complexa. O Fed vai ficar numa sinuca de bico, vai ficar algo similar ao que temos aqui no governo brasileiro com relação ao combustível. Uma sinuca de bico que não tem lado bom para ir. Daí eu acho que o Fed vai fazer a coisa populista e é por isso que falo sempre para comprar ouro. Né? Eu acho que a inflação efetivamente não vai ficar sob controle. Num cenário um pouco menos ruim para a economia americana, se a economia ficar patinando, não entrar num cenário tão ruim, o Fed deve aumentar em um ritmo mais lento, 0,25, 0,25, 0,25, até o final do ano. E ele vai chegar no final do ano, com uma inflação provavelmente acima de 5%. Exatamente porque vai entrar a questão de comida pesado nisso aí. E aí, quando isso acontecer, se isso acontecer, o Fed vai se ver numa situação onde ele vai ter que apertar de vez a taxa de juros. Vai ser uma coisa que pode jogar os juros aí para casa dos 5, 6% até o final do primeiro trimestre do ano que vem. E isso vai jogar o mundo numa situação absolutamente periclitante. Pois bem, por que que eu estou vendo que, voltando aqui para coisa, para vaca fria, para coisa de curto prazo, por que eu estou vendo também que não é um fundo no mercado, não é um bear market, não deixa de ser um bear market rally, não é um fundo permanente, não deve ser um fundo permanente. Essa aqui é a taxa dos juros dos títulos americanos. Ela não subiu. Quando a gente vê o título, o S&P subindo, teoricamente a gente vê os títulos caindo, perdão, subindo de taxa. Por quê? O dinheiro está saindo da renda fixa para ir para a renda variável. A galera está vendendo ali para comprar aqui. E isso não está acontecendo. Então, uma vez que a gente não vê hoje os títulos subindo agressivamente, e sim caindo, cedendo nos últimos dias, a gente tem uma leitura de que não está entrando tanto dinheiro. O dinheiro que saiu
do mercado acionário e foi para a renda fixa não está voltando ainda, não está mostrando que voltou. Um volume muito grande de players institucionais tem falado, a gente não está comprando, várias corretoras falando que boa parte das compras dos ralis, das puxadas, tem sido de valor investidor de varejo, e eventualmente a gente pode estar chegando essa semana ainda num cenário de já deu, a gente chegando perto dos 4.300, 4.200. Aqui nessa região talvez a gente sinta uma resistência pesada e o mercado comece a ceder de volta. Vai depender do que vai acontecer nos próximos cenários, nos próximos dias, semanas e tal, para ver se a gente vai fazer um fundo mais baixo e depois tentar subir para pegar essa LTB aqui de cima, ou se essa aqui já vai ser efetivamente o ponto do retorno para um fundo mais baixo, para uma derrocada mais relevante do S&P. Mas o que aperta o S&P? Vamos lá. A gente continua com o petróleo alto. Semana passada subiu. Hoje abriu aqui com uma leve estabilidade 0,21 do Brent, que é o petróleo negociado, baseado em Londres, né? Semana passada, os últimos 2 dias foram de uma alta boa. Isso está pressionando a gasolina e o diesel nos Estados Unidos. Tenho colocado lá no grupo uma série de informações sobre o nível de preço de diesel e gasolina nos Estados Unidos, os estoques, o risco que as coisas estão acontecendo, de os caminhoneiros pararem por não ser mais viável trabalhar. Não é uma questão de, como aqui no Brasil, a gente está com risco de ter uma greve. Lá não é greve. Lá é, beleza, eu estou perdendo dinheiro trabalhando, então não vou trabalhar. Então, os trabalhadores autônomos nos Estados Unidos, do setor de transporte, os caminhoneiros, estão numa situação muito delicada. E se os caminhoneiros pararem de trabalhar, a inflação aumenta mais, porque a oferta de produtos, de bens, de comida e tudo mais decresce ainda mais, e aí você tem mais pressão ainda do lado da oferta, que é o que a gente está tendo. Petróleo, numa análise rápida, está nessa cunha, é uma cunha de baixa, de alta, que pode projetar para baixa, mas não tem muita coisa aqui dizendo que isso vai romper para baixo. O que a gente pode olhar primeiramente isso está subindo, fez um pivôzinho. Se romper para cima, temos aqui a meta dos 122, 123 dólares. Essa região aqui é uma região já de petróleo caro e pode ir depois, ganhando esse nível, pode tentar olhar os 138 dólares, que é uma faixa de preço que eu acredito que, dependendo como as coisas forem, com relação ao embargo russo, a indecisão do Fed e tudo mais, e a reabertura, a gente ouviu hoje coisas dos administradores de Xangai falando sobre a questão da reabertura, que estão tentando voltar à normalidade nos próximos dias. Ele falou dias e não semanas dessa vez, então é uma questão muito positiva. E isso pode pressionar essa brincadeira aqui para cima. Tá? Beneficiado disso, Prio. E aí a gente vai entrar daqui a pouco na nossa questão brasileira. Mas queria só dar uma passada no ouro. O ouro veio aqui para baixo, deu uma comprinha bonita, respeitou esse fundo que eu queria, rompeu essa LTA que eu estava com medo, rompeu essa região de topos aqui anteriores e está meio parado, ele está na dúvida. O ouro vai ficar meio na dúvida até a gente começar a ver o Fed fazer alguma coisa. Se o mercado identificar que o Fed está engasgando, que ele está faltando com a sua força, isso aqui volta rompendo esses 1880, a gente corre certamente aqui, muito provavelmente, para os 1920, para os 1920, daí creio que a gente rompe para os 2000 a gente vai
na minha leitura, até o final do ano para os $3.000. O barril não, a onça do ouro. Aqui no Brasil, comprei essa semana mais um tanto de Gold 11. Hoje, basicamente, a única ação comprada na minha carteira é Gold 11. Estou comprado em Prio via opção. Mas vamos lá. Brasil, nosso IBOV, como eu falei semana passada, veio testar aqui aquela LTA do canal, ganhou força pela sobrevenda, respeitou, fez um zigue-zague e veio aqui para esse último região de topo. Tem aqui os 116 mil pontos como próxima meta, só que na sexta-feira deixou um doji. O que é um doji? É um candle de indecisão. É uma situação de não sabe se cai ou se sobe. E um doji, depois de uma alta relevante, é uma figura muito perigosa. É um negócio que dá medo. E uma coisa que dá para a gente ver aqui, até no próprio índice futuro, no diário, o semanal também mostra que essas últimas duas altas aqui, principalmente a última semana, o volume foi um tanto quanto pequeno. E nos últimos 5 dias, tirando a queda no dia 24, né, na terça, sexta, quinta, quarta e segunda, os volumes foram bem abaixo da média. O volume à vista também tem rolado bem abaixo da média. Por quê? Porque a galera tá com medo. Falta confiança. Mas Felipe, lá fora subiu muito. Aqui dentro a gente está entrando num novo medo. A gente tem um período eleitoral entrando agora em outubro. Vai ser no início de outubro e no final de outubro. Então, em novembro, a gente já sabe quem vai ser o novo rei do Brasil. E o atual presidente, a leitura de muita gente, é que o atual presidente, ao ver que está engasgando nas pesquisas, vai tentar de tudo, até mesmo tomar medidas populistas extremadas contra a recomendação da área econômica. Nominadamente, diminuir o petróleo, o preço dos combustíveis na marreta, vai marretar o preço dos combustíveis. E isso foi sentido agressivamente na sexta-feira. O pessoal lá no Telegram, a gente armou a venda na quinta, surfando essa queda na sexta. Por quê? Porque a gente está com o diesel e com a gasolina extremamente descontados com relação ao mundo, ainda assim ridiculamente caros, e existe o risco de faltar diesel aqui no Brasil, porque o setor privado que importa diesel para consumo não tem como fazer isso mais, porque o cara está comprando lá fora muito mais caro e vendendo aqui dentro muito mais barato. Ninguém, exceto aquela galera que tem que cumprir contrato, quem faz tudo o operacional via spot, né, um lote por vez, parou de fazer isso porque não está fazendo sentido operar esse negócio, fazer essa importação. A Petrobras anunciou que tem 2 semanas de estoque de diesel caso a produção cesse integralmente. Isso não significa que daqui a 2 semanas não vai ter mais diesel. Isso significa que no futuro próximo, ao tempo que podemos ver, daqui a pouco o diesel vai ter racionamento de alguma forma, no sentido de haverá uma racionalização do consumo. Você, caminhoneiro que botava lá, sei lá, 100, 200, 1.000 litros de diesel nos seus tanques, vai poder botar 800 litros. Não vai conseguir botar tudo porque vai ter que começar a ter cota ou alguma coisa do tipo. Então, com essa leitura de que eventualmente vai ter ou cota, racionamento, alguma coisa, existe um medo de aumento do preço dos
produtos que são transitados por caminhão, o que leva à inflação. Para resolver isso, qual seria a saída mágica do governo? Aumentar o preço do diesel, deixar ele em linha com os preços internacionais. Se ele fizer isso, o que acontece? Quase que instantaneamente, o Brasil para. Caminhoneiro já não tem mais muito como funcionar com diesel nesse tamanho, vai ter greve geral. Então é uma situação onde ou o governo mexe na política de preços, ou vai faltar diesel, ou o Brasil para. Nenhuma das situações é boa para a ação da Petrobras, que deve seguir caindo, ainda não perdeu essa LTA, ainda tem o suporte, mas deixou uma situação muito feia. Se a gente olhar nos últimos tantos dias, com a ideia de troca de presidente, já se tem a notícia de que o próximo presidente da Petrobras vai estar vindo com ordem de trocar a diretoria inteira. O próprio governo deve tentar trocar o conselho, boa parte do conselho, vai mudar regras da empresa, deve mudar regras da empresa para poder fazer esse tipo de manipulação de preços, digamos assim. Manipulação, eu não estou falando no sentido puramente maquiavélico, estou falando de mexer efetivamente, pegar com a mão e ajustar o preço, manipular o preço. De tal forma que a gente tem agora, de leitura para Petro, depois desses últimos dias com volumaços de queda e volumíssimos de alta, a gente está olhando para ela via aqui nos 30, para depois perder esses topinhos aqui nos 29, que devem estar perto. Deixa eu esticar minha LTA aqui, para depois vir aqui na minha LTA aqui nos 28. Esse que vos fala acredita que numa eventual manipulação de preços ou numa greve, a gente pode ter a Petrobras em níveis que nem o gráfico mostra. A gente pode ter ela de volta aqui na média de 200, na casa dos seus 24, 25 reais. E dependendo de como for a coisa, esse negócio pode vir muito mais baixo. O que aconteceu com isso? Galera muito assustada com a Petrobras olhou para o par dela, para quem explora petróleo e vende lá fora e não tem que brigar com o governo. Foi para a Prio. A Prio essa semana teve uma semana excelente, rompeu resistências anteriores, topos anteriores, tinha deixado esse candlezinho aqui que me deixou com medo, mas sexta-feira teve um dia lindo, tá seguindo para bater aqui o topo histórico nos 29,74. Até alguém contar uma história diferente, ela deve vir aqui assim em cima. Pesa na Prio a questão de ainda faltam algumas definições sobre a Albacora Leste e a Albacora tradicional, mas pesa favoravelmente a Prio, o petróleo está em alta. Pesa negativamente, o dólar está caindo, ela é uma exportadora basicamente, mesmo que venda aqui dentro, o preço da coisa que ela vende aqui dentro está lastreado em dólar, então é como se ela exportasse para dentro do Brasil. Parece esquisita essa frase, mas enfim. Então, nessa leitura, a gente tem aí um ponto mais alto para Prio que pode dar uma alegria. Rompendo isso aqui, aí a gente tem, enfim, minha expectativa é que ela nos próximos 12 meses chegue, até o final do ano, na realidade, chegue na casa dos 40 reais, quiçá 50. Eu acho essa empresa fantástica. O Brent chegando a 130, esse negócio chega a 50. Ponto. Então a gente está falando aí alguma coisa perto de 80% de valorização do preço atual, na minha leitura. Então, isso é uma coisa fantástica. A Vale também teve uma série de dias frágeis nessa semana, volume no geral pífio, porque ainda existe muita incerteza com relação à China. A China, enquanto o Xangai está avisando que está melhorando, que está saindo, Pequim o negócio está apertando agressivamente, a Alemanha está entrando em greve, o setor metalúrgico da Alemanha está entrando em greve. Os Estados Unidos está nessa vai, não vai, daqui a pouco quebra, e ninguém sabe muito bem o que está acontecendo. O setor imobiliário chinês
está se decompondo. O Michael Burry falou que ver os mercados do mundo hoje é ver uma queda assistir em câmera lenta, uma queda de um avião, e é o que está acontecendo na China. O setor imobiliário e vários setores estão decrescendo e estão implodindo em câmera lenta. Bancos pequenos já estão insolventes, tem 3 bancos regionais na China, estão sem saque há mais de um mês, falando que estão atualizando plataforma. Na realidade, não tem plataforma que demora um mês para atualizar 3 bancos ao mesmo tempo. Isso é muito esquisito. Na realidade, a probabilidade maior é que eles estejam insolventes e líquidos, e isso não está com jeitão de mudança no curto prazo. Muito pelo contrário, isso ainda piora. Então a Vale, embora esteja numa situação muito proveitosa para uma eventual porradinha para cima, hoje está faltando confiança. Para mostrar para vocês como o risco político está aumentando no Brasil, eu boto para vocês aqui BBAS na semana, gráfico semanal de BBAS. Banco do Brasil, resultados bons, tudo mais bonitinho, recomendação de várias casas de análise. O que aconteceu na semana? Deixou um doji, um martelo invertido num topo, volume legal, perto de uma região de quase sobrevenda, mas ainda não sobrevendidos, mas esse tipo de marcação aqui, se semana que vem cair, se a gente tiver uma semana de queda no Banco do Brasil, a gente tem uma marcação de topo perto de um topo histórico. Então, é uma situação absolutamente periclitante. No diário a gente vê com mais clareza. A gente teve 3 dias, alguns dias com gap, né, com animação, chegamos no sobrevendido e o resto da semana caiu, sem volume no papel, a galera não tá com fé. A pior coisa que pode acontecer com o papel é romper um TH e a galera perder a fé. O mercado perder fé no papel, não ter volume. Você quer quando rompe o TH, que esse negócio suba mais um pouco, aí ele refresque e depois suba mais. Ele faça um zigue-zague aqui em cima e não logo depois romper, imediatamente no dia seguinte, né? Então a gente teve 4 dias depois da segunda-feira muito eufórica, muito animada, com gap aqui, com gap aqui, com gap aqui, com gap aqui. É um papel que está começando a sentir o peso da coisa pública. Até as empresas que estão sendo privatizadas, digamos assim, que estão sendo vendidas a mercado para perder o peso do governo, tiveram uma semana tanto quanto uma semana meio chulé, como diria a neta de um professor meu. Esse é o gráfico da semana da Eletrobras preferencial, um doji negativo numa área relativamente alta, depois de 2 semanas de alta, uma semana de dúvida. Ou seja, a gente está com um risco de percepção política, de ingerência política, de populismo, um risco de leitura de populismo no mercado muito elevado. E isso deve seguir essa semana, deve seguir o tom dessa semana, haver os desenrolares com relação à questão do combustível. A gente está chegando num momento muito limítrofe e deve acontecer alguma resolução nos próximos dias. Uma das saídas por uma coisa mais leve seria a queda do ICMS, né? O Lira passou a regulamentação baixando o ICMS máximo para um monte de coisa. Na Câmara, chegou no Senado, é um negócio complicado, porque o ICMS é um tributo estadual, com designação estadual, não compete, em teoria, ao governo federal mexer no ICMS, falar quanto pode e quanto não pode cobrar. Eles podem correr, se passar essa lei, os estados certamente vão no STF, esse negócio vai por terra, vira uma bagunça muito grande e ajuda a trazer a percepção de risco, de incerteza e de
zona para o mercado. Existe a ideia, o parlatório, de que amanhã um grupo de governadores vão conversar com o Pacheco, o presidente do Senado, para ver o que podem fazer, se o governo federal pode fazer uma compensação, porque os estados não podem, repito, os estados não podem de forma alguma ficar sem esse ICMS, porque isso é basicamente, aqui no Rio, por exemplo, quase metade da receita do estado está no ICMS ligado a combustíveis e eletricidade. Então, se isso cair, os governos estaduais quebram. Então, eles querem uma contrapartida do governo federal. Só que a lei de responsabilidade fiscal mostra claramente que o governo não tem mais espaço para dar esse tipo de contrapartida. É uma situação que não tem muito o que fazer, é uma situação muito complicada. E é isso que a gente vai entrar essa semana. Aqui dentro, um risco político grande, já estamos entrando, a Bolsa já entrou em período eleitoral, tá? Temos que ver o que vai ser resolvido dessa questão do ICMS, temos que ver o que vai ser resolvido do governo e, ao mesmo tempo, acompanhar essa maré de bonança lá fora com os dois pés atrás, bumbum na parede, com o receio de coisas que podem acontecer e esperando o Fed. Agora, na terça-feira, que vai ser o primeiro dia do Quantitative Tightening. É Quantitative Tapering que eles estão fazendo. Mas, enfim, é a mesma coisa, eles vão apertar a política monetária de qualquer forma. Isso vai ser muito interessante para a gente. E é um mundo novo para todo mundo. Nenhum economista que sabe alguma coisa está falando que sabe alguma coisa, que está todo mundo esperando que vai acontecer. Os cenários são impossíveis, são inumeramente incalculáveis. Não dá para saber o que vai acontecer. A gente acha, tem uma boa fé, no melhor dos casos. Mas esse é o cenário de curto prazo que a gente tem. Muita dúvida no ar, lá fora a dúvida com um tom positivo, aqui dentro uma dúvida com um tom negativo, e a gente deve seguir assim essa semana. Lá fora, feriado amanhã, quarta-feira, início do QT. Fiquem muito atentos com relação a ICMS e combustíveis. Ouvido muito atento sobre burburinhos de greve de caminhoneiro, e vamos acompanhar o que vai acontecer com o petróleo lá fora, dado o possível embargo europeu. Tá certo? Então, muito cuidado, uma semana muito pesada em termos de muita informação, poucas são efetivamente econômicas, mas muita coisa política rodando. Então, essa semana vai ser uma daquelas que não vai ter para dormir direito. Tá certo? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Fico à disposição de todos. Tenham todos uma excelente semana. Tchau, tchau.